Olá, ouvintes! Eu sou Luiz, acadêmico de licenciatura em Matemática do Instituto Federal Catarinense no campus de Rio do Sul. E junto com os meus colegas Guimarães e Anchieta, estamos gravando este piloto, que é uma proposta da disciplina de História e Filosofia da Educação Matemática, regido pela professora Paula Siviero, para falar a respeito de algumas das correntes filosóficas da educação matemática. Nesse episódio, nós vamos conversar sobre qual delas, Guimarães? Seja bem-vindo! Obrigado, Luiz. Olá, Anchieta e olá, ouvintes. Nesse episódio, nós vamos falar sobre o logicismo, que, assim como o formalismo e o intuicionismo, é uma área da filosofia que estuda a estrutura formal dos enunciados e as suas regras. Então quer dizer que o logicismo, o formalismo e o intuicionismo são correntes filosóficas da educação matemática. É isso mesmo, Anchieta? Seja bem-vindo. Olá, Luiz. Olá, Leonardo Guimarães. Olá, demais ouvintes do nosso podcast. Sim, essas são as principais correntes de escolas que buscavam apresentar uma nova compreensão de como a matemática deveria ser estruturada. As escolas do formalismo, do logicismo e do intuicionismo trouxeram contribuições significativas para o desenvolvimento da matemática. Um exemplo disso é, o logicismo ele visa o quê? A reduzir a matemática em termos lógicos, propor e demonstrar a analiticidade de determinada proposição e partir das leis gerais da lógica. Já o intuicionismo defende que a matemática deve ser sistematizada, partindo sempre da intuição. Para tanto, utiliza-se de um número finito de pessoas, a partir dos números naturais, que são os métodos construtivos. Esses métodos são dados intuitivamente. Enquanto isso, o formalismo preconiza formalizar toda a matemática clássica em um sistema formal, também consistente e completo, sempre utilizando de demonstrações, procedendo à axiomatização de toda a matemática. Entendi. Quer dizer então que o logicismo apoia-se exclusivamente nos termos lógicos. Isso, Luiz. A lógica tem a origem da palavra grega logos, que significa razão, argumentação ou fala. A ideia de falar e de argumentar pressupõe que o que está sendo dito possui um sentido para quem ouve. Esse sentido fundamenta-se na estrutura lógica. Quando algo tem lógica, quer dizer que faz sentido, é uma argumentação racional. Tanto que Costa via a lógica como sendo as leis fundamentais da razão, o pilar do universo. O pilar do universo, olha só que bonito. Mas me diga uma coisa, quando será que surgiu essa corrente chamada logicismo, propriamente dita? Então, eu posso dizer que a origem do logicismo foi no final do século XIX e início do século XX, quando matemáticos e filósofos começaram a se questionar sobre os fundamentos lógicos da matemática. Aí, ele surge como uma resposta a essa busca por uma base mais sólida e lógica para a disciplina matemática. É isso mesmo, Guimarães. Nosso amigo Guimarães sempre cirúrgico nas nossas considerações aqui no podcast. Então, o período chamado de pré-logicismo teve início no século XIX, com Giuseppe Peano. Peano? Sim, Giuseppe foi um matemático italiano, autor de mais de 200 livros e artigos. Foi um dos fundadores da lógica matemática e da teoria dos conjuntos. E olha, pessoal, antes do desenvolvimento explícito do logicismo, Peano contribui para a formalização da lógica matemática, mas contribui muito. Ele desenvolveu a chamada lógica de primeira ordem e os axiomas para os números naturais. Com esse trabalho, ele abre caminho e proporciona uma base para trabalhos subsequentes neste campo tão importante. Que interessante, eu nunca tinha ouvido falar desse Peano. Eu sei que axiomas são formas aceitas como verdadeiras para se chegar a uma conclusão, certo? Isso mesmo. Axioma é o sinônimo de postulado e é muito utilizado para deduções lógicas. Exatamente, Guimarães. E após Peano, o desenvolvimento do logicismo foi marcado pela figura do matemático e filósofo Bertrand Russell. O cara era fera, o cara era chamado de Conde Russell. Foi um dos mais influentes matemáticos que viveram no século XX
Tanto que, meus amados ouvintes, ele era considerado como uma espécie de profeta da vida racional e um deus da criatividade. Ele foi um dos principais impulsionadores do logicismo, mas descobriu um paradoxo em sua tentativa de fundamentar a teoria dos conjuntos na lógica. E esse paradoxo, galera, é conhecido como paradoxo de Russell. Ele questionava a consistência dos fundamentos matemáticos existentes na época. Agora, mais tarde, devido às descobertas do matemático e filósofo tcheco Kurt Gödel, esse cara também fera, apresentou diversos teoremas, e um desses teoremas apresentados foi o teorema de incompletude. Esses teoremas são aqueles que provavam que qualquer sistema formal suficientemente complexo seria, em última instância, incompleto ou inconsistente, né? Isso gerou implicações profundas para os projetos logicistas da época, pois indicava que sempre haveria afirmações verdadeiras na matemática que não poderiam ser provadas dentro do sistema proposto. É isso aí, Guimarães. Mas agora tem um detalhe. A partir daí, se inicia um processo de declínio do logicismo. E a dificuldade em superar os desafios impostos pelos teoremas de incompletude, lá do Sr. Kurt, o logicismo perdeu popularidade como uma abordagem exclusiva para fundamentar a matemática. Mas mesmo assim, o logicismo apresentou um grande e duradouro impacto, então. Exatamente, Luiz. Embora o programa logicista não tenha sido totalmente bem sucedido em seus objetivos originais, mas suas ideias e métodos influenciaram profundamente a filosofia da matemática e a lógica matemática subsequente. Ora, a busca por fundamentos sólidos na matemática continuou. Tivemos outras abordagens, como o formalismo, o intuicionismo, que já mencionamos antes. E o legado do logicismo, é interessante falar, persiste como parte integrante das discussões sobre a natureza e os fundamentos da matemática até os dias de hoje. Muito bem. Que história interessante, né? Mas eu fiquei aqui curioso. Como é que é esse paradoxo de Russell? Como é que ele funciona? O paradoxo de Russell é um problema fundamental na teoria dos conjuntos, na matemática e na lógica. Ele questiona a consistência dos fundamentos da teoria dos conjuntos. Russell formulou o paradoxo ao considerar a chamada classe de todas as classes que não são membros de si mesmas. Se essa classe é membro de si mesma, então, de acordo com sua definição, ele não deveria ser membro de si mesmo. Por outro lado, se ela não é membro de si mesma, então, novamente seguindo a sua definição, ela deveria ser membro de si mesma. Essa contradição aparente colocou em xeque a consistência da teoria dos conjuntos como havia sido formalizada. Então, falando em termos mais simples, Luiz, Guimarães e os nossos ouvintes, o paradoxo de Russell levanta a questão que se é possível definir uma classe que contém a si mesma como membro sem entrar em contradição lógica. É tipo que nem aquele da regra, né? Que toda regra tem uma exceção. Bom, se isso é uma regra, então significa que existe uma exceção para ela também. Só que a exceção a essa regra é uma regra que não tem exceção. Logo, se existe uma regra que não tem exceção, não faz sentido dizer que toda regra tem uma exceção, certo? Exatamente. Isso teve um grande impacto na busca por fundamentos sólidos para a matemática e influenciou a evolução da lógica e da teoria dos conjuntos, levando a revisões e reformulações nos alicerces dessa área da matemática. Mas isso não deve ter sido muito fácil, né? Sim, o logicismo teve muitas críticas ao longo do tempo que tiveram impacto significativo no seu desenvolvimento. Como, por exemplo, os paradoxos, Luiz. O paradoxo de Russell, mencionado anteriormente, foi uma crítica crucial. Ele revelou uma falha na tentativa de fundamentar toda a matemática na lógica e nos princípios da teoria dos conjuntos, levantando dúvidas sobre a consistência e completude desses sistemas. Agora tem uma coisa que eu gostaria de saber, e acredito que os nossos ouvintes também. E a complexidade dos sistemas lógicos, né, Guimarães? Isso mesmo, Cheta.
Alguns críticos destacam essa complexidade dos sistemas lógicos necessários para sustentar o logicismo. A utilização de lógicas altamente elaboradas e teoria dos conjuntos complexas torna a base lógica da matemática muito densa e difícil de ser compreendida de forma intuitiva, além das limitações da lógica de primeira ordem. Agora fechou, ficou bem claro. É a lógica de primeira ordem, utilizada como base do logicismo, possui suas próprias limitações. Lógico, ela não pode expressar todas as verdades matemáticas, o que levanta questões sobre a capacidade da lógica de capturar completamente o panorama da matemática. Isso mesmo, Tieto. E outra crítica significativa é a questão da independência dos axiomas. Mesmo com uma base lógica sólida, a matemática moderna revelou teoremas que são verdadeiros, mas não podem ser provados a partir dos axiomas estabelecidos, questionando assim a ideia de que toda matemática pode ser reduzida ao conjunto de axiomas lógicos. Cara, isso levou a tentativas de reformulação e reestruturação do logicismo. Russell, juntamente com Alfred North, tentou superar esses desafios através de sua obra Principia Mathematica. Veja bem, eles introduziram a teoria dos tipos para evitar paradoxos como o paradoxo de Russell. Agora, no entanto, a teoria dos tipos tornou a matemática muito mais complicada e menos elegante. Certo, mas quais seriam então as influências positivas do logicismo na filosofia e na matemática? Na filosofia, por exemplo, Luiz, o logicismo contribuiu para a compreensão da lógica e da racionalidade como conceitos fundamentais. E ainda hoje, a doutrina do logicismo tem implicações profundas para a filosofia da matemática e para a compreensão do conhecimento e da verdade. E, na matemática, o logicismo influenciou o desenvolvimento da lógica matemática e da teoria dos conjuntos. Tanto que a obra Principia Mathematica de Russell Whitehead, um marco do logicismo, é frequentemente citada por sua tentativa de reduzir toda a matemática à lógica. Além disso, o logicismo também teve um impacto na educação matemática. A lógica, um componente-chave do logicismo, é vista como uma ferramenta indispensável para o pensamento dedutivo na matemática. Isso é refletido na maneira como a matemática é ensinada, como um foco na lógica e no raciocínio. E isso é impressionante porque o logicismo também influenciou o desenvolvimento da ciência da computação. A lógica matemática, que foi fortemente impulsionada pelo logicismo, desempenha um papel crucial nessa ciência, especialmente na área de inteligência artificial, tão difundida em nossa época. Exatamente. Inclusive, ainda existem filósofos e matemáticos que se identificam como logicistas e continuam a explorar maneiras de responder aos desafios que o logicismo enfrenta. E um outro detalhe, Guimarães, é que nos cursos de formação matemática, essa corrente ainda é estudada junto com o logicismo e o formalismo para se compreender as características de cada uma e a importância da história e filosofia da educação matemática. Faz muito sentido estudar isso atualmente, porque nós estamos vivendo uma época da popularização e do avanço da inteligência artificial, que é linguagem de programação baseada na lógica, como o logicismo prega, né? Mas acredito que isso seja assunto para horas de discussão, não é mesmo? Sim, isso é um assunto para um próximo episódio. É isso aí, esse assunto fica para um próximo podcast e fica aquele gostinho de quero mais. Acredito que foi um podcast muito esclarecedor. Com certeza, muito esclarecedor. E por isso eu gostaria de agradecer a participação dos colegas pelas contribuições, também aos nossos ouvintes pela atenção e a nossa professora Paula pela oportunidade dessa produção, não é mesmo, Anchieta? É isso aí, quero agradecer pela contribuição dos meus colegas, do Léo Guimarães, do Luiz. Abraço a todos e até a próxima. Gostaria de agradecer a participação dos ouvintes e meus colegas Anchieta e Luiz. Então, até a próxima, gente.